dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Gisele Amorim Zuiker e estamos aqui para mais um episódio de Atrás das Páginas Lidas, do podcast. Hoje quem está com a gente é ela, uma escritora de romance desde os 15 anos, atualmente tem 25. Nascida na terra do doce de leite, é uma leitora voraz e formada em jornalismo, embora nunca tenha exercido a profissão, pois foi arrebatada pelo universo da literatura. Ama comédias românticas e foi considerada pelas suas leitoras a deusa delas. E agradece o elogio. Está sempre escrevendo os romances que deseja ler. Seja bem-vinda, Olivia Uviplas. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui e muito animada para o nosso bate-papo. Tá certo, a gente que agradece você ter topado aqui participar da nossa conversa. E só ambientando, né, quem pode estar escutando a gente pela primeira vez, o nosso podcast foi criado com o objetivo de conversar com autores mais experientes, principalmente aquelas. Eu tô falando aquelas porque, por enquanto, eu ainda não encontrei um autor masculino no top 10. Mas quem sabe, né? Se algum dia acontecer. Para que a gente consiga entender um pouquinho como que funciona o processo criativo e o planejamento de lançamento dessas pessoas que já são mais experientes e já estão conseguindo fazer da literatura uma carreira profissional, né? Então, é por isso que a gente está chamando todas essas autoras incríveis que estão super topando. E, Olivia, vamos começar então a nossa conversa. Como foi que você se reconheceu como escritora? Então, eu estava falando disso ontem, e aí é uma história muito legal, porque eu acho que eu comecei a ser contadora de histórias antes de aprender a escrever. Porque eu achava escrever a coisa mais legal que um adulto podia fazer, era uma habilidade, assim, que eu achava incrível, quase mágica, sabe? Uma magia, assim, que ainda não tinha acesso. E quando eu aprendesse, eu ia ser, sabe, parte desse clubinho mágico de adultos escrevendo. Então, eu sempre achei muito legal. Só que eu era contadora, assim, de histórias e apreciadora de histórias natas. Eu adorava escutar fofoca de adulto, adorava assistir desenho, filme, enfim, adorava. E aí, quando eu descobri que tinha uma profissão que unia a magia dos adultos e contar a história, que eram as coisas que eu mais gostava, percebi que era aquilo que eu queria, assim, pra minha vida. E aí, quando eu de fato aprendi a escrever, né, antes eu desenhava as minhas histórias. Aí quando eu de fato aprendi a escrever, eu nunca parei mais, assim. E aí eu tinha caderninho, assim, eu escrevia no caderninho. E aí eu gostava, como eu assistia muita televisão, até os programas que não eram adequados para minha idade, mas eu adorava CSI. E aí eu escrevia, tipo, capítulos de CSI, sabe? Episódios. E aí eu escrevia no meu caderninho. E aí eu juntava outras referências. Aí, tipo, do nada o CSI virava Três Espiãs Demais. E aí ia bagunçando tudo ali. Então, assim, desde quando eu aprendi a escrever, eu sou escritora, assim. Eu posso dizer que todo mundo que escreve é escritor. E eu comecei assim, acho que no dia um, quando eu consegui assinar meu nome pela primeira vez, eu virei escritora. Não, muito bom. E quais são as obras que são as suas referências, assim, aquelas obras, né, você já mencionou algumas coisas no sentido de que você parece que desde sempre teve sempre essa mente criativa e também de querer participar, né? Então, se existia um universo que você gostava, você queria estar em contato com ele, né? Transformar ele de acordo com como você fala ali no currículo, escreva as histórias que eu queria ler, né? Então, Sim, parece, já deu para entender que isso vem dessa época das fanfics, né? De certa forma, que eu acho que sim, foi um grande. Eu acho que é quase pacífico que a maior parte dos escritores hoje tiveram, pelo menos uma fase das fanfics, né? E qual foi, assim, uma obra que para você ela é um marco, ou não existe? Né? Igual assim, não, acho que. existe. Existe. Eu comecei assim a escrever para outras pessoas lerem com Crepúsculo. E assim, mudou o meu universo, assim, sacudiu a minha vida, porque Crepúsculo foi o primeiro livro adulto, entre aspas, que eu li, porque assim, eu tive a sorte, eu venho de uma família pobre, estudei a vida toda em escola pública, mas eu tive a sorte da minha escola ter uma biblioteca muito abastecida de livros infantis e de livros jovem adultos, então assim, é, eu tinha muita coisa muito boa lá.
Só que Crepúsculo foi a primeira obra que eu tive contato, porque ela estava fazendo sucesso enquanto eu estava tendo contato com ela, sabe? Porque na minha escola tinham vários livros antigos, assim, livros jovem adultos mais antigos, tal. Então, maravilhoso. Mas aí Crepúsculo sacudiu a minha vida, porque aí eu comecei a ter contato com aquela coisa imediata, sabe? De entrar em comunidade no Facebook, de estar no Orkut e tal. Hum. E aí, uma coisa que. E eu era viciada. Eu li Crepúsculo umas 45 vezes, sem, assim, não é nenhum tipo de exagero. Eu li Crepúsculos, assim, eu terminava e voltava, assim, eu fiquei muito apaixonada, muito alucinada com a capacidade da autora de imersão, assim, eu me sentia muito imersa no universo. E aí, na época, ela não tinha lançado, ela tinha começado a escrever Sol da Meia-Noite, que era a versão do Edward, do primeiro livro, e não tinha terminado. E aí eu falei, não é possível que ela não terminou, né? Tem só esses Hum. capítulos aqui, não é possível. Aí eu fui procurar. E aí eu vi que algumas pessoas tinham continuado a história. E aquilo pra mim foi. Se eu tinha começado a escrever episódio de CSI, a ideia de ter contato com produções de fãs, continuando a história, então mudando aquilo, tipo assim, foi um raio que me partiu ao meio e minha vida mudou. E aí eu comecei a escrever fanfic de Crepúsculo, e ler muita fanfic de Crepúsculo. Inclusive, muitas autoras que hoje são grandes no mercado nacional, elas vêm das fanfics de Crepúsculo. E às vezes, assim, conversando, batendo papo, eu descubro que, sabe, a fanfic que eu li lá na adolescência era a autora que tá ali, colega de trabalho hoje, que escreveu. Então, assim, Crepúsculo foi um marco. Eu ainda sou muito apaixonada pela história, pela saga. Tava relendo O Sol da Meia-Noite esses dias, inclusive, e foi um marco, assim, mudou a minha vida. É muito bom. É porque você é Gen Z, né? É, eu tenho É, 25. um neném. A minha geração, os millennials, é o Harry Potter, né? Geralmente você Ah, vai bater em sim, Harry Potter. E é muito curioso, né? Porque são histórias. É engraçado como geralmente são histórias de aventura, né? Porque assim, tudo bem, sim, não que óbvio que Crepúsculo tinha um enfoque maior no romance, então, uhum, mas assim, não era, sempre é uma coisa assim de um universo diferente, né, que sim, realmente transporta a gente para um mundo que não existe, né? Diferente dos romances contemporâneos que se passam uhum, geralmente no nosso dia a dia. Acho que é muito importante para o jovem aquela realidade que transporta ele para um outro universo, né? Um uhum, universo que só existe ali dentro dos livros e eu acho que faz muita parte desse processo do escritor. Eu acho que quando ele entende que você consegue criar isso, é quando você fala, cara, eu quero poder criar isso também. E aí sim, começa. E a fanfic facilita porque ela te dá duas coisas que são muito difíceis de criar quando você vai ter que fazer do zero, né? Que são os personagens uhum, e o universo em si, né? O sim, mundo construído. Então, poxa, você poder brincar ali, começar a testar narrativas e desenvolvimento já tendo essas duas partes feitas, ajuda muito, né? sim, A sim. dar esses primeiros Inclusive, passos. você falou de Harry Potter e aí eu percebi que Harry Potter ainda era um grande sucesso, né, quando eu tava assim apaixonada por Crepúsculo, mas Percy Jackson também. E as três Ah, Percy histórias, elas Jackson. começam com personagens ordinários tendo sua vida mudada assim por uma carta, por descobrir que é filho de um deus, por se apaixonar por um vampiro. Então esse momento de tipo uma pessoa normal e ela se abre assim pra viver Exato. uma vida completamente diferente. E é exatamente o que o leitor faz ao abrir um livro, né? Ele é uma pessoa normal até que ele abre um livro e vai viver uma vida completamente diferente. E a fanfic possibilita que a gente vê aqueles personagens que a gente se apegou vivendo mil vidas. E eu, nossa, eu Exato. era apaixonada, Ah, apaixonada. é muito bom. É muito bom mesmo. Sonho da minha vida. Um dia eu quero ter fanfics das minhas obras. Aí eu vou sentir e Ai, falar: meu sonho também, caramba! meu sonho. Eu tô criando novos escritores, novos escritores. Porque você sabe que dali vai sair Sim. alguém. Entendeu? Tipo, não existe. Nem todo mundo. Mas nem todos os fanfiqueiros, mas sempre um fanfiqueiro há de prosperar Sim. nessa carreira. E Olivia, você conhece a definição do George Martin de escritor jardineiro e escritor arquiteto? Eu sou habituada, sim, eu conheço. É versada? É versada na.
na Sou, porque às vezes classificação. eu ficava tentando procurar explicações para a loucura que é o meu processo. E aí eu ia vendo assim. Entendi. Então, assim, pelo que você falou, eu já imagino a resposta, mas qual que é, então? Eu sou uma escritora, arquiteta, assim, mas me funde assim um pouco a minha É escrita. sempre um Nesse pouquinho momento, dos por dois. É que exemplo, tem um que é mais é, determinante, assim, que. sim, Ah, mas eu então tá. diria que eu sou mais arquiteta, porque eu escrevo com o roteiro assim do lado, e aí eu preencho aquelas fichas de personagens para seguir. Só que eu vou ao longo do tempo colocando coisas. Inclusive, é, assim, o meu processo, eu estava refletindo por ele esses dias, porque eu tô para começar um livro novo. Eu acabei de terminar um, tô para começar um novo. E aí, eu geralmente a história vem assim na minha cabeça. Eu sei tudo que vai acontecer, começo, meio e fim. Eu sei o que vai acontecer. Só que ela precisa ficar um tempo maturando na minha cabeça, pra ela pegar consistência, sabe? Eu saber quem Uhum. são aqueles personagens. E aí eu fico um tempo escutando eles dialogarem na minha cabeça. Se for um diálogo muito qualquer coisa, eu deixo passar, só fico ouvindo. Mas se for um diálogo muito interessante, eu vou lá e anoto. Mas eu estruturo muito bem. Hoje em dia, porque a escrita é um trabalho, eu tenho um cronograma muito não muito rígido, mas muito certinho ali do que eu preciso escrever por dia, por semana, por mês. Mas eu sou assim, completa. Eu, se me der um papel e falar, escreve um livro aí, eu vou começar pelo roteiro, eu vou começar estruturando. Eu preciso Esse, muito dessa guia. como se fosse um. Você precisa de uma base sólida ali antes de você Sim, começar a escrever, né? É muito sim. engraçado, porque eu sou jardineira caótica. E é engraçado porque, assim, algumas das outras meninas também eram jardineiras, né? A Adri é jardineira, as Natami, elas se organizam, mas elas são Aham. jardineiras. É, a Lola é jardineira, mas a Jéssica Macedo, mas também a Jéssica Macedo não seria possível, É, ela sim. tem que ser arquiteta, porque senão não. É, E aí e a gente sempre ficava falando, ai, como deve ser boa a vida do arquiteto, né? Porque assim, cara, não tem é, bloqueio criativo, entendeu? Tipo, você pode até ser que você não acerte o tom da cena, mas você sabe a cena que tem que estar lá. eu sei. É. A gente é um negócio, é caos. É os personagens resolvendo o que vai fazer. Aí de repente você vê e fala assim, nossa, mas você é assim? Agora, fofo, de capítulo 18, você vai me contar isso? Mas enfim, há seu charme também, mas é muito Sim. mais ao Deus dará. Então, bacana. E me fala, e aí você comentou que você tem uma rotina, né, hoje de escrita. Como que você, como que você cria os critérios dessa rotina hoje? É por página? É por palavra escrita? É por hora de escrita? Como que você faz? Uhum. Eu produzo muito bem por capítulo, porque eu não consigo deixar um capítulo solto. Uhum. Tô escrevendo aqui, de repente paro. Até consigo. Se eu já tiver feito um capítulo antes, se eu já tiver batido a minha meta, escrevi um capítulo poxa, vou começar o outro, cansei, deixar ele aqui. Mas aí eu faço um capítulo por dia, a depender do prazo, dois capítulos por dia, a depender da inspiração também eu faço mais Uhum. pro final da história, quando os personagens estão super afinados, eu já conheço eles assim, mais que a palma da própria mão. Eu consigo escrever mais, mas eu tento manter a constância de um capítulo por dia. E aí, se esse capítulo vai ter 5.000 palavras, 2.500, não importa. Um capítulo por dia é a minha entrega de segunda a sexta. E aí, no momento agora eu não estou escrevendo nada, eu deixo livre, assim, para pensar, para deixar a história vir, para fazer outras coisas, coisas burocráticas, do trabalho também. Mas um capítulo por dia é a minha meta, assim. Acordo todo dia sabendo que eu tenho um capítulo. E ser uma escritora arquiteta nesse sentido é muito bom, porque eu acordo todo dia sabendo que eu tenho aquilo para escrever. E aí eu já acordo sabendo, ó, não, hoje vai ser uma cena hot, hoje vai ser uma cena triste, hoje vai ser comédia. E aí eu já tento me colocar, assim, no mood do dia, Ah, na já ir se hora. preparando, né? Se colocando ali Sim. na vibe correta. E me fala uma coisa. Hoje, né, você é uma escritora profissional, como você comentou. Então, a escrita, ela ocupa o seu dia. Quer dizer, o seu dia está dedicado para ela. Sei que você tem alguns projetos, né? Você mencionou um mestrado, etc., particulares, né? Uhum. Enfim, não relacionados com a escrita. Mas então, óbvio que na sua rotina não estão só as coisas de escrita, né? A gente tem
rede social para mexer, tem algumas outras coisas, tem algumas outras atribuições relacionadas à sua carreira de escrita que compõem a sua rotina? Ou hoje é a escrita especificamente? Você tem, por exemplo, às vezes uma equipe que movimenta as redes sociais para você? Como que tá hoje isso para você? Então, eu tenho hoje uma equipe que me ajuda e assim, eles são braços, pernas, tudo, eles são assim Hum. perfeitos. E aí disso nascem algumas demandas, tipo, eu tenho hoje uma social media e uma designer, e aí eu preciso alinhar com elas os posts. Eu tenho muitas burocracias, tipo, de pendências de pagamento, eu tenho uma assessora que faz esse contato, assim, entre mim e influencers, por exemplo, entre mim e outros prestadores de serviço, e aí eu tenho que estar em contato com esses prestadores de serviço também. Então, é uma rotina bem distribuída, assim. E às vezes é engraçado porque eu acordo para escrever, e eu faço tudo menos escrever, mas tudo que vai me possibilitar que o livro chegue a outras pessoas. Então, assim, tem dias que eu não consigo escrever porque eu tenho reunião, porque eu tenho, Hum. enfim, mil coisas para fazer e não dá para eu cumprir ali meu capítulo, mas geralmente eu divido assim, eu deixo a parte da manhã para mexer com coisas mais burocráticas, a parte da tarde eu trabalho, porque eu não funciono nada à noite, eu não sou aquele Hum. escritor, aquele imagem clássica, sabe, do escritor na madrugada escrevendo. Eu tenho que estar Hum. dia, tem que estar sol, 6 horas da tarde já encerrou meu expediente, não vai dar. Mas eu tenho, assim, tem muita coisa burocrática para fazer, trabalhos além da escrita, às vezes coisas divertidas também, escolher uma capa, entrar em contato com o ilustrador, tem várias coisas que eu vou fazendo ao longo, assim, do tempo. Porque eu tenho uma facilidade de concentração muito grande, sabe? Então, se eu pego Hum. aqui, eu saio escrevendo por tantas horas que forem necessárias, então eu deixo para fazer essa parte burocrática primeiro, para já deixar o caminho limpo para poder escrever. Mas tem muita burocracia no trabalho de autor. Hum. Verdade. E para você, quando você vai começar um livro novo, você leva que inicia, né, uma nova história. E você leva em consideração as tendências do mercado quando você está criando, né, esse seu novo livro? Nossa, essa é uma ótima pergunta. E eu acho que para mim a resposta é sim e não. Porque sim, eu obviamente preciso ver o que está em alta, o que tem tendência, o que o pessoal está consumindo, o que o pessoal está gostando, e olhar para minha história, o que que eu tenho disso. Às vezes, assim, eu sou uma autora que eu trabalho em um projeto por vez, eu não consigo escrever dois livros ao mesmo tempo, mas eu consigo pensar em mais histórias ao mesmo tempo. E aí eu revisito ali meu banco de histórias, vejo o que tem parecido com o que está em alta, mas, no geral, eu tenho a sorte de ter histórias comerciais, assim, sempre na cabeça, porque elas, não sei, parece que tem mais referências para elas, é mais legal, assim, eu sou consumida por essas histórias. Mas, por exemplo, esse ano, o próximo livro, ele vai sair pela Qualis, né, que é o relançamento de Doce Rivais, mas depois dele eu tenho o livro que, assim, nunca me pediram tanto um livro igual esse, que é o livro do irmão do protagonista do meu último lançamento. E ele vai ter, assim, tudo que é de comercial. Vamos ter um lead gap, vamos ter relação entre chefe e funcionária, vai ter, assim, muita coisa comercial. Mas vai ser a história que eu quiser contar. E aí, as pessoas talvez podem esperar determinadas coisas por causa daqueles tropos, mas eu gosto muito também de vir subvertendo, sabe? Na época que eu lancei Manual da Conquista Imperfeita, o clichê invertido estava muito em alta. E aí o clichê invertido era aquele personagem virgem, nerd, bobo. E aí eu falei, então tá, vou escrever um clichê invertido. Mas ele vai ser o cara mais popular do campus. Só que em segredo ele é virgem. E aí eu venho trazendo, assim, um pouco do que o mercado espera, mas também com o meu toque, do que eu gosto Não. de fazer. E às vezes eu ignoro tudo e vou fazer o que eu quero fazer. Eu espero que durante o último lançamento do ano seja um livro que eu não vi na Amazon Brasil nada muito parecido ainda. Espero que venha antes de mim algo muito parecido para pavimentar esse caminho, mas é uma coisa que eu quero escrever e eu vou escrever porque é a história que está batendo forte no meu coração e que eu estou trabalhando nela há um tempinho. Então, uma Ai, delícia. é isso. Assim, eu vou te falar uma coisa. Para mim, um dos grandes aprendizados dessa, dessa leva de entrevistas que eu venho fazendo com vocês, né? É muito entender como navegar essas duas realidades, né? Entre, por exemplo,
um mercado muito ativo, aceso, que é o mercado do top trending, que são esse mercado, se você consegue mostrar para ele que você tem ali o que ele está procurando, ele tem uma probabilidade muito alta de te dar um excelente retorno, versus às vezes uma ideia que a gente tem, né, de narrativa, às vezes um gosto particular por um estilo de gênero que não tá tão, vamos dizer, na crista da onda, né, por assim dizer. Então, como que a gente consegue casar, né, essas duas realidades? Então, tem que refletir muito sobre também essa questão desse preconceito que existe, né, com a literatura feminina, que sempre existiu, mas agora eu acho que tem até, eu acho que ele tem pitadas de ressentimento, né? Então, assim, poxa, como assim eu Sim, escrevo um livro que não é focado pro público feminino? E eu não vou conseguir os mesmos rendimentos do que um livro focado no público feminino propriamente, né? Então, lógico, acho que a gente percebe muito isso, como é retratada esse tipo de literatura como se fosse uma literatura de segundo calão, a baixa literatura, né? Que é o que eles que é como é colocado, como se tivesse uma baixa literatura e uma alta literatura. E então me anima saber que você junta muito esses dois mundos, né? A Jéssica também faz isso. A Jéssica falou que ela também faz. É que a Jéssica, ela tem uma meta, né? Uma meta arrojada para alcançar até o fim da vida dela, que ela tem que sim. escrever muitos livros. Então, óbvio que eu acho que até para ela faz sentido os livros estarem sob o mesmo nome, porque eles acabam trabalhando a favor, né? Do que Uhum. do objetivo principal dela. E você também faz isso, por exemplo, se você for escrever uma coisa fora do seu gênero tradicional. Não seu gênero tradicional, mas enfim, os livros que são esses livros mais chamariz, por assim dizer, você faria sob seu nome mesmo, e aí você vai, vamos dizer, adicionar uma camada diferencial dentro do seu universo. Então, a Olivia, ela escreve comédia romântica, mas ela também escreve. Vou dar um exemplo, tá? Não sei qual que é esse projeto que tá na sua cabeça, mas. Terror, ou uma fantasia, ou uma romantasia, entendeu? Então, assim, você pretende juntar esses mundos. Pretendo, pretendo, porque é, a minha raiz é a contação de histórias. Então, assim, Uhum. por mais que eu precise pensar no fator comercial, hoje a escrita ela é assim o meu ganha-pão. Então, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar na forma de vender. Mas eu acredito que o leitor ele está esperando boas histórias. E eu só preciso chegar no meu leitor certo. Talvez o leitor que está acostumado a me ver escrever comédias românticas não vai gostar do livro, sei lá, se eu for lançar um livro de terror. Mas eu sei que existem leitoras, entre as minhas leitoras que gostam de terror, leitoras fora da minha bolha de Uhum. leitoras que, poxa, eu não gosto tanto de comédia romântica, mas eu adoro terror. Inclusive, hoje a gente estava discutindo num grupo de editora, lá tem as autoras dark, assim, mais conceituadas, as mais maravilhosas, e aí a gente conversando sobre isso, sobre sair da própria bolha e tal. E um dia eu quero escrever um dark. Esse não é meu próximo projeto, mas um dia eu quero escrever um dark. E eu sei que as minhas leitoras, não vai ser a grande maioria delas que vai gostar, porque não necessariamente tem uma interseção entre esses dois públicos. Uhum. Mas eu posso chegar naquela leitora que gosta das duas coisas, estava esperando a Olivia fazer uma coisa muito diferente, e naquela leitora que nunca pensou ler um livro meu, porque, Exato. poxa, eu não leio comédia romântica, eu gosto de dark. E assim, o mesmo para outras coisas fora, assim, do gênero. Eu tenho uma história que ela é uma ficção é, que seria mais pro lado do realismo mágico, mas não Que necessariamente legal. com romance, que eu quero muito trabalhar no futuro, porque é quase biográfico da minha Hum. família, assim. Então, é uma coisa que eu quero trabalhar no futuro e acho que eu preciso aprender mais para chegar nessa história. E eu espero muito que a minha leitora que lê comédia romântica leia esse livro também, e pensando também num público que não me conhece. Então, eu acho que a questão é encontrar o leitor certo. Inclusive, assim, dentro das minhas comédias românticas, em alguns casos, as leitoras não se interessaram. As minhas leitoras não se interessaram necessariamente por aquele lançamento. Uhum. Mas eu tava lá para escrever e achar uma nova leitora e ficar com as minhas Sim. fiéis ali, porque realmente tem umas leitoras que estão com a gente, assim, qualquer coisa que eu topar lá no
1º de abril de um dos anos passados ali, eu falei que eu ia escrever terror. E terror não é muito uma coisa que é minha, não. E aí teve Hum, algumas que falou, ai, Olivia, eu não mal posso esperar. Tipo, que legal, obrigada pelo apoio. Mas eu não Pelo vou voto fazer, de não. confiança, né? Tá É, realmente sim. comprometido com o meu craft. É, Mas, mas deixa eu falar. Não, concordo super. Eu acho que para mim é um dos tópicos dentro do mundo da escrita mais dolorido, esse que colocaram como se fosse uma regra que você precisa se aprofundar num nicho específico, sabe? Para mim, isso é muito difícil. Lógico que até recentemente eu não escrevia de uma forma profissional, eu tinha uma outra renda, então isso me dava uma liberdade muito maior de realmente tratar a escrita como um hobby, né? Então, assim, que vier de dinheirinho aqui é uma coisinha extra, sim, mas o que tá pagando minhas contas são outras coisas. Mas pra mim, como eu sou uma leitora muito eclética, então, poxa, eu leio romance, eu leio fantasia, eu leio ficção científica, eu leio ficção especulativa, eu leio livros técnicos, assim, não técnicos e nem de autoajuda, mas, por exemplo, livros sobre coisas, tipo, livros sobre a internet, livros sobre ideias, livros sobre criatividade. Então, assim, e eu acho que isso acaba também, em consequência, transparecendo para minha parte escritora. Como a gente falou lá atrás, das fanfics, né? Então, assim, você vai escrever dentro ali daquele mundo que você conhece. Então, no fim das contas, quando eu vou pensar numa história, a primeira coisa que me vem é qual é a mensagem, né? Tipo, então, surge uma história para mim que tem uma mensagem, eu quero refletir, quero falar sobre um determinado assunto. E aí começa a se montar a narrativa em torno. Mas esse não é um processo lucrativo, né? Não é o processo, por exemplo, que necessariamente por quê? Porque uma coisa é eu entender o mercado e a tendência do mercado e falar, ó, eu consigo trazer isso aqui pra você. Vou te trazer aqui um Enemies to Lovers que se passa com um age gap, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, eu só tô simplesmente entregando pro mercado que ele quer. Uma outra coisa completamente diferente é, mercado, eu acho que você precisa disso aqui, hein? sim. Eu acho que você precisa ler essa história que tem essa mensagem. É muito mais difícil, porque você não está embarcando num desejo que já existe, você tem que construir um desejo. E aí você provavelmente vai ter um retorno muito diferente, né? Então, parte disso também eu acho que entra aquilo que você comentou. Nem sempre seus leitores vão embarcar. Então, eu acho que você ter essa clareza de que são preços que a gente paga, né? Então, assim, talvez esse livro não vá ter o mesmo desempenho dos outros, mas é minha escolha contar essa história ainda assim. E aí, não ficar frustrado, naturalmente, se eventualmente ela Sim, não tiver a mesma performance ali de uma outra história que tá mais alinhada com o mercado naquele momento, né? sim. Com certeza, sim. É, Hum, pra gente é meio difícil, assim, aceitar que nem toda a nossa história vai ter aquela mesma aceitação, tal. Inclusive, assim, eu vim de um grande sucesso, que era Os Padrinhos, e aí depois eu embarquei em Faça um Pedido, que era uma história de viagem no tempo. E por mais que tenha sido um grande sucesso, eu sei que as pessoas que esperavam que eu viesse com outra comédia romântica meio farofa, assim, caíram meio desapontadas com Faça um Pedido. Porque era uma história mais séria. É uma comédia romântica, eu categorizo como comédia romântica, mas na época, as leitoras. Porque eu sempre bato muito na tecla que os meus livros eles são na sessão da tarde. aham. E aquelas histórias fáceis, assim, gostosas, que acalentam. E aí elas começaram a chamar Faço Pedido de Depressão da Tarde, porque era mais sério, com mais Sim, sim. drama. Eu E tava eu nos sei que temas um pouco mais desapontou intensos. algumas pessoas, Uhum. mas Faça um Pedido é um dos livros que eu mais tenho retorno positivo no sentido de mensagens de pessoas falando era Impacto, né? exatamente isso que eu precisava ler. Eu gosto muito dessa Uhum. história, significa muito pra mim. Sim. É isso, nem todo mundo vai ler todos os livros, mas eu consegui chegar na leitura certa, meu trabalho sim tá cumprido. Perfeito. É, Olivia, com base no que a gente conversou, você então diria que para você a fase mais importante do planejamento de um livro é a construção do roteiro, né? Sim. Sim. E você ter esse roteiro já tão bem estruturado antes do início da escrita, ele efetivamente te evita de ter bloqueios criativos? Ou ainda assim, eventualmente, você pode ter um bloqueio?
Às vezes eu tenho um bloqueio, mas aí o problema é especificamente o roteiro. Se Hum, tem alguma coisa que tá errada no roteiro, aí eu não consigo escrever. E isso aconteceu, 3 livros isso aconteceu. Faça hum. um pedido especificamente, O Princípio do Amor e Amor por Acidente. Foram os 3 livros que eu parei e falei, cara, eu não sei. Eu tenho aqui o roteiro, eu sei o que tem que acontecer na próxima cena, mas eu não quero que isso Mas não aconteça. tá Tem alguma indo, coisa né? em mim que fala que tá errado. E aí, especificamente, tinha a ver com a caracterização dos personagens. Porque uma história é uma sequência de fatos que acontece num romance de 2 pessoas ali que potencial vão ser um casal. E aí, quando eu olhava para a caracterização, não batia. O que os personagens tinham que fazer não batia com o que eu tinha construído até então. E aí, nessas 3 vezes, eu parei, olhei e fiquei, poxa, não vai dar aqui, não vai dar pra seguir. E era especificamente sobre o mesmo motivo. São 3 personagens especialmente apaixonados pelos seus protagonistas. E aí, eu gosto muito dessa narrativa meio novelesca, de dramas e Hum. de finais, Hum. assim, com sequestros e não sei o quê. Hoje eu tô Me deu a menos. memória, caiu lá. Sim, eu adoro. Só que aí, e esses 3 personagens especificamente falam: não, eu não quero drama. Se vira e faz outra coisa. Não vai ter drama aqui, não. Sim. E aí eu olhei pro roteiro, vi que realmente não condizia com o que eu tinha escrito desde então. Parei, não conseguia, não saía uma palavra. Mas aí, como eu tenho que escrever um capítulo por dia, eu não posso demorar. Eu tenho um dia para ter um bloqueio. No próximo livro, Uhum. o capítulo tem que estar entregue. E aí eu sempre volto pro roteiro, olho o que eu errei, olho o que não tá afinado ali e reescrevo o roteiro primeiro para depois voltar para a história. E assim, eu sei que alguns autores não funcionam com isso. Eu tenho amigas autoras que não funcionam. A Ellen RP, que tem uma série comigo, né? Eu, a Lola, a Karen e a Ellen. A Ellen, ela escreve assim. É literalmente jardinagem, sabe? É uma coisa de impressionante, assim. A Lola também é muito assim, mas é impressionante. Elas vão construindo, aí eu pergunto, ai, tô precisando de tal informação. Não sei essa informação ainda. Espera que vai vir, tal. Só que pra mim, ter um roteiro é a certeza de que eu vou ter um capítulo. Se eu não tiver um roteiro, pode sair qualquer coisa. O meu primeiro livro, ele começou a ser escrito no Wattpad. E aí, lá, eu não tinha um roteiro. Eu só um dia que eu quisesse escrever, eu escrevia. Aí eu li o que tinha acontecido antes e ia escrever. E aí, assim, era puramente por diversão, assim. Assim, acho que eu tinha, sei lá, eu comecei a escrever com uns 16 e publiquei com uns 18, sabe? Foi meu primeiro livro, assim que eu tinha assim que eu era maior de idade, eu fui publicar. E aí eu comecei, assim, do nada, não tinha estrutura. Do nada os personagens estavam aqui no lugar onde se passava, do nada eles iam pra Itália. Simplesmente porque um dia eu escrevi, ai, tô precisando de uma viagem nesse texto. Então, assim, não, eu publiquei na Amazon, inclusive, assim, era uma época muito diferente, 5 anos atrás. Porque eu publiquei na Amazon e aí eu tinha um volume já de leitoras. No Wattpad, esse livro tinha 500.000 de visualizações. Caramba, E gente. aí, num volume bem grande. E aí, na época, eu venho de uma família muito pobre, né? E eu não tinha R$ 10 pra comer no restaurante universitário, que eu tinha acabado de entrar na universidade. E aí as pessoas começaram a me perguntar, ai, quando você vai colocar na Amazon? Quando você vai colocar na Amazon? E eu vi que a Amazon pagava. Eu falei, amanhã eu vou colocar na Amazon. Vou colocar amanhã. E aí eu pensei, eu vi que os livros estavam uma média de R$ 5,99. Eu pensei, se duas pessoas comprarem esse livro, vou comer no RU a semana inteira. Aqui R$ 10 naquela época dava pra comer a semana inteira. E eu ficava, ai meu Deus, vou colocar lá. E aí, como eu já tinha um volume, como era uma época diferente, o livro foi tipo assim, top 17 da Amazon, sem eu fazer nada. Eu só coloquei lá, galera, coloquei o livro na Amazon, pode ir lá comprar, tem um epílogo bônus. Mas enfim, é um livro com uma estrutura assim muito bagunçada, porque realmente eu não planejava. E aí, quando eu fui escrever o segundo livro, que eu sentei e planejei, ai, foi como assim, sabe, brisa fresca do mar no meu rosto. O processo foi muito mais tranquilo. Eu Então, nem pra imagino mim, qual deve ser essa sensação, deve ser ai, muito é boa. muito bom, é muito bom. Assim, de vez em quando dá uma raiva por causa disso. O personagem não quer fazer o que eu quero, porque tá lá no roteiro. Mas, no geral, é um processo muito mais tranquilo do que eu imagino que seja para autoras jardineiras, porque, ai, é uma delícia, é uma delícia. E Ai, eu sabe o que acordo que é, todo dia, vou escrever aqui, tudo, delícia. é que sabe o que que é muito difícil pra mim quando eu tenho que sentar pra fazer um roteiro e eu ainda não conheço a história? É assim, eu tenho às vezes algumas, tipo, eu tenho pedaços de cenas, né? Uhum. Então eu tenho algumas cenas ali particulares que ou vão tratar de um determinado assunto ou estão aprofundando uma relação desses dois personagens que estão surgindo na minha cabeça. Uma noção de fim, às vezes ele muda.
E beleza. E aí, quando eu vou tentando escrever, essa falta de conhecimento, tanto do contexto quanto dos personagens, faz a história ficar muito superficial. Então, eu não consigo ainda, tipo, eu não tenho as informações para conseguir juntar, tipo, ó, começou aqui e vai terminar aqui. Mas eu gostei muito da sugestão das Natami. As Natami planejam 5 capítulos de cada vez. Então, como elas são jardineiras e elas também não conseguiriam montar a história inteira antes de começar a escrever, elas têm o personagem muito bem feito, então elas já sabem os personagens do livro, e elas são psicólogas, né? Então super ajuda, elas gostam de fazer essa Aham. parte de tipo esmiuçar o ser humano, né? Na personalidade dele, na forma de agir. E aí elas fazem 5 capítulos por vez. Que aí elas já conseguem, aí fica mais claro para elas para onde a história está Sim, progredindo. sim. Porque a grande revolta dos jardineiros que um dia tentaram fazer um roteiro é que você sente assim, cara, me matei de pensar e não serviu de nada, porque à medida que a história foi Aham. Sim. progredindo, foi mudando completamente. Mas que deve ser uma delícia saber, deve ser muito bom, muito bom. Eu não posso reclamar do processo de escrita justamente por isso, porque quando eu sento para fazer o roteiro, a história já tá ali muito bem alinhada. Às vezes eu tenho, por exemplo, que criar capítulos de conexão, sabe? Ah, eles têm que estar no Uhum, lugar X, tem que ir pro lugar Y, e aí eu tenho que criar esse meio ali. Só que eu já uhum. sei a história. Então, criar Sim, aquele meio, às vezes, e assim, parece que é mágica, sabe? Às vezes eu tenho a sensação de que a história ela existe em algum lugar, sim, e eu só tenho o privilégio de ir catando ela, assim, porque sim. aparece muito completo, assim, na minha frente. E aí, às Hum. vezes, eu tô escrevendo e aí eu olho pro roteiro e penso, cara, como que pode eu ter previsto que isso aqui ia dar certo? Mas é porque eu não previ, né? Eu experimentei e deu certo. Muito E é bom. muito bom, é muito bom. Olivia, você tem, por exemplo, quando você está na sua fase de desenvolvimento de uma história nova, você tem alguma equipe que te apoia? Não uma equipe que te apoia, mas, por exemplo, você tem colegas escritores com quem você joga, troca uma ideia, leitores betas, né, que vão ficar ali, de repente, te ajudando a maturar aquele rascunho. Como que funciona para você essa parte? Geralmente, para mim é um processo, esse processo inicial de contar a história é bem solitário, assim. Eu fico meio eu e eu mesma conversando, escutando os personagens. Mas geralmente quando eu tenho alguma dúvida, eu consulto amigas escritoras. Lola Belucci é uma delas, a Karen Santos, a Ellen, a Ellie Black, autoras que estão ali mais perto. E aí eu, poxa, tenho uma ideia, não tenho tanta certeza dela, o que que você acha? E aí eu mando para elas, e elas geralmente gostam e tal, me dão algumas dicas e orientações, mas esse processo para mim é bem solitário, assim. Inclusive, hoje, para não estressar a minha assessora, eu falei, não vou mandar para ela essa ideia. Porque eu falei, eu vou escrever um romance dark. Quer saber? Eu vou escrever um romance dark. E eu ia mandar para ela. Não vou deixar a menina mais atormentada do que ela já tá. Deixa pra lá. Mas inclusive, para esse projeto do final do ano, eu fiquei muito insegura para ele. Porque eu fiquei, não sei se essas duas coisas casam, tal. O que que Ai, eu depois eu faço? quero. Eu tô muito curiosa. Eu vou te chamar Aí eu depois te no conto em WhatsApp. off, eu te conto em off, eu Ai, te mostro perfeito, capa em off. E, perfeito. e aí é a junção de duas coisas, assim, meio água e vinho. E aí eu mandei pras meninas. Falei, ó, tô com essa ideia. O que que vocês acham? E aí Hum. elas, adorei. E ficou bem, assim, todo mundo. Inclusive, eu tem algumas coisas que, enquanto eu tô criando a história, eu escrevo. E aí eu escrevi a nota de autora já desse livro, porque vai sair, vai ser tudo, vai ter. E aí eu começo a nota de autora falando que eu não tenho, ainda não, eu acho que eu vou publicar sem ter a certeza de que se eu deveria publicar ou não. E aí eu fiquei com o dilema se é uma ideia boba ou se é uma ideia boa. E aí todo mundo que eu perguntei era ideia boa. Então eu tenho elas no lugar assim, quando eu não sei, quando assim, o bichinho do não saber Uhum. tá aqui na minha orelha, eu pergunto para minhas amigas e elas sempre sabem. E aí, por exemplo, você falou das Natâlia que são psicólogas, a Natália Tio Carlo, que é uma amiga escritora também, ela também é psicóloga. E aí, quando, ô amiga, eu tô pensando, o que que você acha? Ela tá ficando doida. Pode Ah, escrever sim. Pode ir lá escrever, tem que escrever. E aí eu vou lá escrever. E é bom não. que o inverso também acontece. Eu sou muito consultada por elas sobre, o que que você acha? E eu sempre acho maravilhoso. Eu sempre acho um arraso. Porque elas são muito, muito, muito criativas. Eu estou sempre lá aplaudindo.
Ah, é perfeito. Eu sempre falo aqui nesses episódios, porque assim, na minha época de fanfics, né? Eu tinha um site com outras amigas escritoras que ele começou, chamava Clube das Autoras, e depois ele virou um site que chamava Universo Paralelo. E a gente Uhum. postava as nossas histórias lá e tal. E é uma coisa muito mágica a amizade entre escritores, né? Assim, se você tem o plano de se tornar um escritor profissional, se você, ou mesmo que não queira, queira que seja só um hobby, cara, nenhum amigo seu pode fazer por você o que um amigo escritor pode. É. Porque, assim, lógico que seus amigos, né, que te apoiam podem ler e etc., mas, assim, eles não entendem a escrita da mesma forma como a gente entende. Tipo, eles não. Eles raramente, sabe, têm essa mesma visão crítica de arco narrativo, de desenvolvimento de personagem, de tipos de dinâmica, de nuance de gênero. Então, assim, tem que ter. Assim, encontre sua galerinha, encontre seus amigos, pessoas que vão ler seu texto, que você pode ler, que vão ler seu texto, que você vai ler o texto para eles, e vocês vão poder ter essa troca, porque ela é muito, muito rica. Eu recomendo muito. Tem que ter. Inclusive, eu tô lendo um livro agora que ele é O Perigo de Estar Lúcida. Eu esqueci o nome da escritora, é uma jornalista espanhola, se eu não me engano. E aí ela fala que os escritores, eles têm algum tipo. E ela vai dando, assim, explicações científicas e tal. É um livro muito bacana. Mas que eles têm algum tipo de conexão diferente no cérebro. E eles enxergam a vida de um jeito um pouquinho diferente. Porque tem essas conexões que levam para a criatividade de uma forma diferente das outras pessoas. E é Sim, muito bom você encontrar uma pessoa que tem as mesmas conexões erradas que você tem na cabeça, sabe? É sim. muito bom mandar uma mensagem e falar, amiga, os personagens não calam a boca, então, amiga, os personagens estão em silêncio. Outras pessoas que você vai falar, poxa, meus personagens estão falando comigo, vão ficar, então tá. Não, é. Você tá escutando eles agora? Não, aí é Na minha casa a necessário gente ter chama as isso de outra amizades. coisa, né? É, sim, é necessário ter as amizades Sim, de pessoas total. que têm essas conexões iguais às suas. Não, é essencial. É muito importante. Uhum. E, e como é que você pensa, por exemplo, a divulgação, né, de um livro novo? Você vai fazer um lançamento. Hoje você já tem meio que uma metodologia sua, por exemplo, você já sabe o que que você tem que falar, né? Ah, ó, vou lançar o livro daqui 2 semanas. Eu já vou começar posts mais ou menos com essa temática, sabe? Assim, tipo, você tem já uma receita que com o tempo se consolidou para o seu público, para os seus livros, ou cada lançamento é uma coisa nova? Hoje você cuida disso ou é a sua equipe que faz essa parte para você? Como que tá esse momento para você? Hoje eu tenho, assim, hoje eu tenho uma equipe que cuida disso, eu tenho uma social media, eu tenho uma designer, então, assim, elas pensam os posts e executam eles ali dentro do que eu já tinha proposto, dentro, a gente alinha isso juntas, mas, inclusive, se você for descer o meu feed e Uhum, olhar pro começo de cada era, é assim, é muito a mesma coisa. Porque uhum, eu não sou uma autora de esquemas de pirâmide, sabe? Tipo, um uhum, universo muito bem construído e que aquele ali vai ser do personagem secundário aqui, então você já conhece os personagens. Toda vez eu preciso me apresentar de novo. Oi, eu sou Lívia Plains, escrevo comédias românticas. Esse personagem é esse e vai uhum, acontecer isso com ele. Então, uhum, o meu programa de pré-lançamento é muito de apresentação. Eu preciso sempre me apresentar, apresentar os livros. Não me apresentar a pessoa, oi, tudo bem? Um post de uhum. apresentação. Mas apresentar o universo que eu tô criando ali, apresentar os personagens, a história, os conflitos. Então, geralmente, eu sigo até nessa lógica mesmo. Eu tenho os posts que eu chamo de fagulha, que é um post que ele não diz nada e diz tudo, mas é só para aguçar a curiosidade. Depois eu apresento os personagens, apresento a história, apresento o conflito, e aí vou dando é, pedacinhos da história com spoilers, uma coisa que eu vejo que dá muito resultado para as minhas leitoras, elas ficam muito instigadas, assim. E Uhum. geralmente são uns spoilers bem, porque eu escrevo muito comédias românticas, são assim, cenas escabrosas, umas Ah, cenas assim, umas coisas muito malucas acontecendo, e elas ficam muito investidas. Então eu tenho uma fórmula, posso dizer que eu tenho uma fórmula, assim, mas hoje, como eu tenho uma equipe por mim, eles são a Zai e a Ana, que é a minha social media, a minha designer, elas são muito inventivas. Então, assim, apesar de eu estar seguindo uma fórmula, tem sempre uma cara diferente, uma forma diferente de se comunicar.
Eu lancei há um tempo atrás um livro que não era uma comédia romântica, era um livro mais suspense com romance, que era sobre um guarda-costas e uma cantora. E Uhum. aí tinha uma pegada assim mais de suspense. É a mesma ordem de posts, só que com Uhum. uma forma de comunicar diferente. E aí depois eu Lógico. lancei o Rock, que era o romance universitário, a mesma sequência de posts, só que uma foto. Aí apresentar o personagem é diferente, tal. As Sim. informações que eu quero que o leitor tenha sobre a história são diferentes. Perfeito. Não, excelente. E ah, na sua opinião, qual é a etapa mais importante de um lançamento? É essa ambientação para os leitores? É, é já deixar um gancho, sei lá, nos seus grupos, que você deve ter grupos de interação com seus Ah, leitores. O que que assim? Tráfego pago, né? Que sim. é uma parte Uhum. muito importante também. Então, assim, o que que pra você, assim, não dá? Aqui, toda vez que eu não dou muita atenção pra essa parte do meu lançamento, eu não tenho o resultado que eu queria. O que que pra você, assim, cara, isso aqui é o ouro? Aham, essas coisas que você falou, elas já são, assim, resumem bem, a ambientação, o contato com as minhas leitoras que já são minhas leitoras e as leitoras que ainda não são. A ambientação é justamente isso, construir um feed, construir uma narrativa, apresentar os personagens, bater na tecla de quem são os personagens. Eu preciso sempre lembrar quem são os personagens, sempre lembrar qual que é o livro. Inclusive a Ana, minha designer, ela deve ter sofrido, assim, porque quando era eu que fazia os posts, eu queria que a capa estivesse na primeira página de cada post. Depois que eu Sim. apresentava, eu preciso sempre te mostrar a minha capa, eu preciso sempre falar os nomes dos meus personagens, ambientar. Para quando a pessoa abre o livro, ela meio que já conhece aqueles personagens, ela já tá um pouco apegada, ela já sabe que ela vai amar a personagem tal, odiar a personagem tal, ela sabe que ela vai gostar da dinâmica. Então, assim, a Uhum. ambientação é muito importante. Esse contato com com as minhas leitoras também é muito importante. Então, fazer um esquenta ali nos meus grupos, no meu canal, nos meus stories. Hoje eu tenho um fã-clube ali exclusivo nos stories, que eles me deram uma opção de as leitoras elas assinam o exclusivo, e aí elas têm, assim, vários spoilers de ilustração. E as meninas do meu grupo do WhatsApp, se elas estiverem escutando isso, um beijo, madrinhas, elas são muito engajadas, então, e eu sou uma boca aberta, então eu chego no grupo e falo, gente, um like, e eu revelo uma ilustração que não era pra eu revelar pra você. E quem quer spoiler hot hoje? Eu já sou fofoqueira, então ajuda bastante. E conquistar as minhas leitoras que não são as minhas leitoras. Então, e nisso, dois pontos que, assim, se eu puder falar para todo aspirante escritor, todo escritor que já está no mercado, sempre conquiste leitores novos. E hoje as duas portas que eu tenho para chegar nesses leitores são o tráfego pago. Tráfego pago é uma ferramenta muito importante, sendo você mesmo fazendo tráfego pago, aprendendo ou contratando um gestor de tráfego pago. Hoje eu tenho um gestor que assim, me auxilia muito, imensamente, é maravilhoso. Assim, eu brinco que eu posso faltar no dia do lançamento, mas ele não pode. Então, assim, tem que estar lá. E hoje o TikTok Muito é louco. uma grande porta para pessoas que não te conhecem. E assim, eu falo que, e eu, inclusive, nesse último lançamento, porque a cada lançamento o mercado muda também. É muito interessante ver isso. Quando eu lancei um livro, ele foi um sucesso, eu tento reproduzir exatamente o que eu fiz, já não vai dar certo. Eu tenho que ver o que está acontecendo ali. E olha que eu lanço assim, não lanço espaçado, eu lanço a cada 2 meses, 3 meses. Nesse espaço já mudou. Então, o TikTok, quanto mais cedo você começar a antecipar ali também, para chegar em pessoas que não te conhecem, a primeiro contato que ela vai ter é aquele post ali. É importante também. Então, eu trabalhei nessas três frentes: ambientação de quem já me conhece, aquecimento de quem me conhece e trazer quem não me conhece para perto de mim, porque ela pode gostar daquela história. Perfeito. E um ponto que eu acho super legal a gente reforçar aqui é trazer um pouco da minha experiência, mas talvez tenha sido a da Olivia no começo, né? Não confundir as pessoas que te conhecem com o seu público, Sim. né? Então, assim, eu acho que uma das grandes frustrações da maior parte dos escritores, principalmente nesse começo, né? É que você, enfim, acha lá, você tem 1.000 amigos no Insta quando você tá começando sua carreira, né? Que ainda não é a maior parte ali, né? Seus leitores, tem muito Uhum. familiar, tem muito amigo. Gente, menos de 25% da população brasileira lê.
Então, assim, É, muito provavelmente, aqueles seus amigos familiares é uma parcela deles que leem. Então, por mais que você queira de paixão, e por mais que até eles gostem de você, eles não vão necessariamente ler seu não. livro. Então, assim, não adianta, e isso foi algo que até o meu namorado que me ajudou a enxergar no começo, você ficar frustrado se não vierem leituras desses lugares, porque esse não é o seu Sim, público, né? O seu público são os leitores que gostam do tipo de escrita, né, de gênero que você escreve. Então, assim, se foca em, como a Olivia falou, vai achar os seus leitores, vai descobrir como encontrar eles. Então, fazer posts interessantes, turbinar esses posts para ele chegar nos leitores que precisa chegar, né? É um passo importante, principalmente nesse começo, né? Porque já tô avisando aqui para poupar vocês das frustrações que eu senti, né? A gente não pode achar que só porque alguém conhece a pessoa vai ler, se não for da rotina dela ler. Não é assim que funciona, não é seu público, acha seu público. sim. E eu acho que eu até me frustrei pouco nesse sentido, porque como eu venho de um pseudônimo, não mostrava o rosto, eu demorei muito pra contar pras pessoas que eu era autora. Até pra minha Sim. própria família, assim, meu pai e minha mãe. Eu ficava o dia inteiro escrevendo, o que você tá escrevendo? Não sei. Ah, Não sei o que eu tô escrevendo, não. E aí publicava, tal. E aí, hoje em dia, os meus amigos, eu vou comprar um livro seu, eu quero ler o seu livro. Não precisa. Inclusive, se ah, puder não ler, porque realmente se você der tem pra que você encontrar as poupar pessoas nós que. dois, vai ser Sim, ótimo. você tem que encontrar as pessoas que querem ler a sua história. Não que as pessoas que gostam de você, que a fulana é tão legal, é minha amiga, é minha filha, é meu Sim. pai. Você tem que encontrar o seu público. E você tem muita sorte, você tem amigos leitores, eu tenho. Mas para esses Uhum. leitores do seu gênero, que gostam das suas isso é muito, muito raro. Assim, você vai ter Exato. dois, três no máximo. Se tiver. Exatamente. Então, assim, não conte com, porque eu tenho aqui na minha página de autor, eu tenho 100 seguidores e essas 100 pessoas me conhecem pessoalmente. Grandes são as chances que elas estão te seguindo para te apoiar com aquele botão. Elas não Na vão ler seu RIG, né? livro. Já estão É, fazendo muito. é. Dentro da Então, assim, percepção nessa realidade, né? Não, procure o muito. seu leitor. E não tenha medo de soar repetitivo, porque você. Teve uma época que eu falei, escrevi muito, falei muito de Os Padrinhos, Os Padrinhos, Os Padrinhos, e aí eu era muito ativa no Twitter na época, e aí, de vez em quando eu recebi uma mensagem tipo, nossa, é a milésima vez que aparece esse livro na minha página. Eu vou ler então. Pois É. se precisou aparecer 1000 vezes pra você ler, 1000 vezes aparecerá. E até hoje, eu mando, tipo, coloco lá um TikTok. Eu nunca li esse livro, qual é o nome? E eu fico, achei uma pessoa que ainda não tinha Não. me lido. Uhul! Perfeito. E, não, e isso é uma coisa até interessante. O Thiago, meu namorado, ele manja muito de marketing digital, né? E aí ele fala que no caminho, né, que eles chamam no caminho do... Ai, como que é? Tem o caminho do herói, tem o caminho do consumidor. É como se fosse isso, Uhum. caminho do cliente, caminho do cliente. Trajetória do cliente, é isso. Jornada. Jornada do cliente, isso, arrasou. E aí o que que ele fala? Que em média você precisa, um consumidor precisa ser impactado 7 vezes com um produto para ele comprar o produto. Então a Uhum. primeira vez ele vai falar, tanto faz. Segunda vez, tanto faz. Terceira vez, nossa, isso aqui de novo. De Quarta vez, novo? Uhum. olha só, mais uma vez. Quinta vez, até que isso aqui acho que eu ia gostar, sabe? Então Aham. você vai. Essa repetição, ela tem um papel no convencimento, né? Então não tem esse medo, muito pelo contrário, saiba que grandes empresas pensam nisso mesmo. É um método eficiente de Uhum. convencimento, né? Olivia, qual que é o seu ritmo de escrita hoje? Quais são É, suas metas? então, eu tive no começo do ano, assim, uma infelicidade, eu tive uma tendinite, assim, muito forte. E aí, no ano passado, teve dia que eu terminei de escrever com febre, de tão inflamado que tava. E aí, só porque eu saí da graduação pensando, ufa, agora eu vou poder. Eu amava faculdade, obviamente, adorava estudar, mas agora eu vou poder fazer o que eu imaginei que ia ser impossível, que é viver de escrita. Eu vou escrever o dia inteiro, vou lançar 6 livros, Hum, 20 livros por ano. E o meu ritmo, o meu corpo não funciona assim, a minha mente não funciona assim, então eu tive um pouco de dificuldade para alinhar essas duas coisas. Então, assim, foi bem difícil ver que eu não tinha o ritmo tanto que a minha mente estava funcionando. Então, sim. hoje, eu assim, me dou por satisfeita se eu escrever Hum, um capítulo por dia e lançar
de 3 a 4 livros por ano. E isso já é uma Perfeito. média, assim, Excelente. muito acima, muito acima. E eu gosto sempre de frisar que essa média só existe porque eu trabalho com isso. Pessoas que têm uma outra ocupação, pessoas que estudam, pessoas que têm filhos, que é uma coisa que É, muda impacta muito muito. também, não podem se medir por essa régua. Porque eu mesma, quando eu estudava, se eu conseguia lançar 2 livros por ano, venci. Mas assim, hoje essa é a minha média. Pode variar, às vezes eu posso lançar mais, às vezes eu posso lançar menos, mas essa é uma régua que funciona porque a minha vida é de determinada forma. Quando a minha vida era de outra forma, ela funcionava de outra maneira, e com outras pessoas, assim, não se compare, não Sim, tenta se medir, ai, porque a autora tá é o meu trabalho, isso aqui é o meu trabalho. Eu tenho equipamento hoje em dia para trabalhar. Tem gente que, pô, escreve pelo celular. Não tem como você ter uma produtividade e sim, se comparar com a produtividade da pessoa que tem, poxa, um setup todo montado ali. Então, essa é a minha média. O que funciona para mim hoje, até em função assim do meu corpo mesmo, das mãos uhum, principalmente, da tendinite. E eu acho que é uma média legal. Eu consigo apresentar os personagens, eu consigo fazer todo esse caminho que eu sim, preciso para chegar no leitor. Acho que eu encontrei assim um bom lugar para continuar. perfeito. E com essa média de produção, né, que é uma boa média, você garante, né, conteúdos novos que são super importantes tanto para aquecimento do seu público quanto para adquirir novos leitores. E, e eu acho que você vai criando esse ecossistema que se alimenta, né? Então, Sim, porque se um leitor gosta de um livro seu, ele vai naturalmente procurar outros, né? sim. Enfim, então isso funciona bem. E, e livro físico, Olivia, você já pegou livro físico para fazer? Como que, tipo assim, todo livro que você lança acaba recebendo uma versão física? Ou então você seleciona, tipo, ó, precisa bater um determinado critério, né? Ah, precisa, por exemplo, passar de 1.000 avaliações, precisa ter não sei, mais de não sei quantas páginas lidas, para eu realmente me debruçar, porque, enfim, é um projeto que demanda, né? Tempo, às vezes dinheiro, etc. Então, como que funciona essa parte para você? Então, hoje eu tenho algumas editoras das quais eu faço parte, e esses direitos de publicação estão com essas editoras. Hoje, inclusive, eu estou com uma editora mais tradicional, que é a Qualis, vou relançar Doces Rivais por ela. E geralmente esse processo assim se dá pela mão dessas editoras. E aí a escolha de quais livros vão ser lançados não é minha, é das minhas leitoras. Se Ah, elas elas que pedirem escolhem. muito, eu ver que assim, eu senti que o feedback delas é de querer muito aquele livro, vai ter. Agora, se eu sentir que, poxa, teve uma recepção muito boa, mas que foi uma recepção que terminou ali no e-book, eu fiquei muito satisfeita, essa história foi maravilhosa, quando você vai lançar outra? Aí eu já percebo que não, talvez não seja um livro que precise tanto de uma edição física, sabe? É um livro que a pessoa gostou de ler, mas ela não necessariamente quer ter ele na estante dela, não quer folhear, ver conteúdo novo. E assim, cabe muito a gente alinhar expectativas. Tem livros que vão ser sucessos, fenômenos, todo mundo vai amar, todo mundo vai querer. E tem livros que não. Tem livros que a pessoa vai ler, dá ali suas 4, 3, 5 estrelas, às vezes uma, Hum. e segue a vida, bora pro próximo. E recentemente eu tive a experiência com as meninas da série, a Karen, a Loli e a Ellie, de fazer uma pré-venda que é independente, né? A gente mandou fazer os livros, a gente enviou os livros, e aí a série foi um sucesso, então, assim, foi muito legal essa recepção também. É muito divertido quando eu tô lá Hum. apresentando os personagens e as pessoas começam. Quando vai ter livro físico? Eu fico, yes! Ah, isso Sim, agora aí! vai ter, porque você pediu, vai ter. Porque Ah, no meu processo é realmente são as minhas leitoras que mandam. Se elas quiserem livro físico, tem livro físico. Se elas não toparem tanto, a gente vai pra próxima história e, assim, sem o menor remorso. Às vezes tem algumas histórias que eu penso que elas ficariam bonitas em livro físico, que elas ficariam legais, que eu tenho um plano legal pra elas, mas o meu objetivo final é satisfazer as minhas leitoras, é entregar um bom produto, é ter um retorno financeiro também que é importante. sim. Se elas não quiserem aquele, tudo bem, elas podem querer o próximo. Então, pra mim é muito tranquilo, assim. Mas hoje eu trabalho principalmente com editoras. E você trabalha nesse novo método de publicação que surgiu, que é o híbrido, né? Isso, Os e-books continuam sob seu controle, o que está na Amazon é seu, o que vem é a parceria realmente da venda do físico. E eles isso. também têm distribuição, etc. Eventualmente vai para livraria, entra em site de. Perfeito.
E me explica um pouquinho, a gente falou um pouco sobre essa parte dos espaços de contato, né, com os leitores. Você falou que você tem seus grupos, você conversa bastante com as meninas, divulga bastante coisa, que você é fofoqueirinha, então você já aproveita e vai dando uns spoilers ali para elas. É, Você tem algum tipo. Primeiro, você tem administradores no seu grupo que te Tem, ajudam a tem. organizar? Sim, né? E, e você tem algum tipo de cronograma de como movimentar o grupo? Tipo, ó, dia tal eu gosto de lançar spoiler, dia tanto eu faço uma dinâmica com o pessoal valendo livros, não sei, alguma Uhum. coisa assim? Eu acho que é muito importante ter um cronograma. Hoje eu tenho a Emily, um beijo, Emily, se estiver escutando. Eu sempre quis fazer isso, mandar beijo para as Ah, manda pessoas. beijo pras pessoas. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai. É muito feliz de estar E te aí, proporcionando esse momento, então. é, tô até achando. E aí eu tenho a Emily, que é a minha. Ela gerencia o grupo, ela fala que ela é a bruxa máxima, mas na verdade ela é uma fadinha do bem, ela é muito querida. E ela tem um cronograma, assim, muito legal de interações, porque acaba que o grupo, ele funciona até meio à parte, assim, de mim. Eu tenho as melhores leituras do mundo. Eu sei que toda autora fala isso, mas no meu caso, Hum, realmente, eu tenho as melhores leituras do mundo. Elas são muito conscientes, muito engajadas, muito queridas, são pessoas muito divertidas. Então, assim, é um grupo que funciona, elas vão fofocando, elas vão conversando e tal. E a Emily tem um cronograma de o que que tem que acontecer ali. A gente tem o dia de divulgar seu peixe, que é o dia que as meninas mandam, se elas são escritoras, elas às vezes têm uma lojinha de bombom. E elas mandam lá, e elas se seguem, se apoiam. Aí tem o dia da indicação do que livro. Qual legal. lançamento que você leu de outra autora? Ai, me conta o que você tá lendo. Então, é muito importante, sim. Às vezes, quem é o caos do grupo sou eu que quebro. A Emily tá lá propondo, não, hoje é o dia do não sei o quê. Eu chego, quem quer spoiler? Quem quer ver o livro? Ah, Quem quer ver a ansiosas. capa? Porque eu realmente, Quero eu, agora, eu eu ajo, quero a reação dos leitores nesse momento a essa cena. Eu preciso. eu ajo, pelo caos, assim. Mas a Emily, ela tem esse lugar, assim, bem certinho. Hoje o canal do Instagram também é um lugar muito bom para ter esse ponto de contato. Mas lá eu coloco mais conteúdo mesmo. Ah, que saiu no feed, galera. Vem cá comentar. Saiu no feed, o que que vocês acharam? O que que vocês querem? Ah, Então, legal. Porque aí é você já muito manda o divertido. conteúdo direto ali pros seus leitores. Ah, legal, Sim, sim. interessante. E hoje os meus stories também, eu tento trabalhar ele um pouco mais, com mais conteúdo, trazendo bastidores. O exclusivo lá do Instagram também é um lugar muito legal de trabalhar, de ter esse contato. Mas o grupo do Instagram, o grupo do WhatsApp, é assim um lugar onde elas mais conversam, mais têm interação, assim, uma com a outra, marcando de ir pra Bienal juntas. São umas queridas. Se estiverem ouvindo isso, um beijo. Muito bom. Então chegamos ao final de mais uma entrevista aqui do podcast. Olivia, muito obrigada pelo seu tempo. Essa conversa foi muito rica. Eu tirei vários insights muito bacanas. Tenho certeza que quem está escutando a gente em casa também. Você quer deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal que eventualmente não te conheça possa te seguir e acompanhar seu trabalho? Eu estou hoje ativa no Instagram, autora Olivia Virtuais. Eu também estou no TikTok, autora Olivia Virtuais 2, porque é a minha primeira conta, ela foi banida, aí ela voltou, mas não voltou boa. Eu estou lá no autora Olivia Virtuais 2. Eu também tenho o meu grupo no WhatsApp, que se você gostar de leitura, se você gostar dos meus livros ou quiser conhecer, tem lá as meninas mais maravilhosas do Brasil lá. Eu também tenho uma news tracker lá uma newsletter no Subtrack. Ela não tá muito movimentada, mas ela também existe, também tem um pouco de bastidores lá. E aí é só procurar o livro Replies, que aparece. E essas são as redes sociais que eu tô por lá e recebo DM, a gente pode conversar, fofocar, porque já ficou bem claro que eu sou fofoqueira. Então, é por lá que você vai me encontrar fazendo fofoca. Perfeito. E aqui, pessoal, lembrando que a gente está em vídeo e áudio. Vídeo tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Nas redes sociais vocês encontram o podcast por atrás das páginas lidas podcast, no Insta e no Threads. E o nosso e-mail é atrás das páginas lidas@gmail.com, caso você tenha qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de comentário a fazer. E não deixem de falar também quem vocês gostariam de escutar aqui, se tem alguma autora ou algum autor que vocês acham que pode participar aqui e dar o insight deles pra gente. Estamos abertos para escutar. E é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.